Você já parou para se perguntar qual é o segredo, quais são os segredos da prosperidade, da riqueza dos judeus? Os judeus, ele é um povo milenar, na Bíblia nós encontramos muitas informações a respeito deles. Sabemos que eles foram escravizados, que a terra deles, eles foram expulsos, ficaram espalhados pelo mundo. Mas por que será que esse povo ele tem tanta prosperidade e tanta riqueza? Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E se você ainda não segue esse canal, já estou deixando aqui as nossas redes sociais. Considere seguir. Pô, não precisa seguir agora. Assiste o vídeo. Se você achar que isso vai fazer sentido para você, você segue. E para você que já segue o canal, que já é nosso parceiro aqui, já vai deixando o seu like, compartilha com todo mundo como você faz sempre com os nossos conteúdos e dá uma moral, porque aí o YouTube vai distribuir para mais pessoas o nosso conteúdo, beleza? Eu sou o Eduardo Jota, nesse canal nós falamos sempre sobre mentalidade para resolver as situações mais importantes da nossa vida, como saúde mental, emocional, finanças, relacionamentos. E nesse vídeo, então, quero falar com você sobre alguns segredos que o povo judeu tem e utiliza de forma consistente, de forma cultural, para que eles consigam, em meio a todos os problemas, ter prosperidade e serem um povo, uma cultura diferenciada nesse mundo com tantas dificuldades. Então, bora lá para o vídeo para que isso também possa fazer uma diferença na tua vida. Bom, se você não sabe, eu quero te passar aqui então algumas evidências da prosperidade do povo judeu. Poxa, eles são aí entre 20 e 25% dos ganhadores de prêmio Nobel. Prêmio Nobel dado para pessoas realmente que têm uma contribuição assim única em várias áreas da vida, como economia, ciência, medicina. E os judeus, eles são ganhadores aí de cerca de 25% de todo o prêmio Nobel. Você vai falar, poxa, como assim? O que mais nos espantam é que os judeus, eles representam 0,2% da população mundial. Não é 2%, é 10% de 2%, é 0,2%. Então, assim, é muito pouco. Eles são hoje aí mais ou menos entre 15 e 16 milhões de pessoas, sendo que em Israel eles vivem lá em mais ou menos 7 milhões e meio de pessoas, e os outros estão espalhados pelo mundo. Os judeus, eles figuram entre as pessoas mais ricas do mundo. Se você entrar lá na revista Forbes e fizer uma pesquisa, você vai observar que cerca de 40, 50% dos bilionários que existem no mundo, eles são judeus ou de origem judaica. Então você pensa, como que um país tão pequeno, um povo tão sofrido, que foi para lá, para cá, tem uma história de muita luta, como é que eles conseguem ser tão prósperos e ricos? Uma das coisas que o judeu tem como enraizado na sua cultura, na sua vida, é eles não se olham como vítimas. Foram escravizados, perderam a sua nação, viveram espalhados pelo mundo, eles não se olham como vítimas. Eles se enxergam como sobreviventes. E isso foi criando uma casca muito grossa para que eles pudessem, então, ser diferentes. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender um pouquinho melhor como funciona isso na vida deles e quem sabe isso também pode fazer sentido para você, para sua família e para sua comunidade, para que você também seja mais próspero e seja mais rico e mais feliz. Algumas empresas que talvez você não saiba que foram formadas, foram construídas e criadas por judeus. O Google, o Facebook, a Amazon, que apesar do seu fundador, o Jeff Bezos, não ser judeu, toda a sua, digamos assim, a sua liderança estratégica ali tinham muitos judeus e eles colaboraram para que essa empresa fosse uma das maiores do mundo. A Microsoft, a Oracle, a Intel, são empresas que todos nós conhecemos. A Nvidia, a Viber, a Wix, a Movid, a Waze, que é aquele programa, poxa, de GPS que nos leva para todo quanto é canto, a Fiverr, a Monday.com, empresas são essas startups ligadas à tecnologia e essas empresas, então,
elas foram fundadas e foram criadas, empresas bilionárias por judeus. Mas, poxa, qual será o segredo desse povo? Porque eu também quero saber quais serão os segredos que esses caras têm, que por tanto tempo um povo de uma nação tão pequena e conseguem ter tantos destaques em as áreas mais importantes da vida. Então, tem um segredo muito importante que eu quero compartilhar com você aqui. Uma das coisas que os judeus têm vantagem com relação a nós brasileiros, o Brasil é um país relativamente novo, nós fomos descobertos há mais ou menos 500 mil anos, ou 500 anos, 500 mil anos? Não, 500 anos. Nós temos aqui uma série de problemas. Agora, o judeu não, o judeu, se você vai lá na Bíblia, você consegue encontrar evidências que explicam o porquê eles são prósperos. O judeu ele tem como cultura contar de pai para filho a sua história. Se você falar com um garoto de 10 anos judeu, ele conta toda a história dele. Toda a história dele. Para nós brasileiros, se você for perguntar, às vezes a pessoa não sabe o nome do avô, do bisavô. Então essa já é uma grande diferença. Eles são ensinados a sua história. E adivinha, eles têm uma experiência de muito tempo milenar sobre dinheiro, sobre finanças. E essas evidências nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, na parábola dos talentos. Vai ter gente aqui que vai falar: nossa, Eduardo, a parábola dos talentos não tem nada a ver com dinheiro. A parábola dos talentos, Jesus, quando contou, ele queria dar uma aplicação espiritual. Eu sei disso. Só que, como que os sábios, e não apenas Jesus, outros mestres, utilizavam as parábolas. As parábolas elas eram utilizadas para explicar um novo entendimento, uma situação nova em que as pessoas talvez não tivessem ainda muito conhecimento, a partir de algo que elas já conheciam. Então, quando Jesus ele faz a parábola dos talentos, ele está contando para uma comunidade que entendia muito bem sobre negócios, sobre finanças, sobre investimentos, sobre juros. Então, ele faz aqui essa parábola, ele faz uma analogia para que as pessoas pudessem então entender melhor, explicando de uma forma de algo que elas já conhecessem. Então, por isso que a gente chega à conclusão que quando Jesus, há mais de 2000 anos, conta essa parábola, os judeus já sabiam muito bem, entendiam muito bem sobre finanças. E veja só o detalhamento disso aqui, ó. Isso aqui está lá, essa parábola está em Mateus 25, a partir do verso 14. Eu quero ler com você porque tem aplicações e tem ensinamentos de muita sabedoria aqui que serve para você e para mim. Então vamos lá, ó. A partir do verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E olha que importante isso aqui, ó. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Veja só. Ele recebeu imediatamente, ele foi fazer o quê? Ele foi aplicar, ele foi empreender, ele foi fazer a multiplicação daquele recurso. E então, e ele ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Por quê? Porque ele também, de acordo com a capacidade dele de administrar dinheiro, de fazer a gestão daqueles recursos que aquele senhor, que o seu patrão entregou na sua mão, ele foi lá e dobrou. Então, o que recebeu 5 dobrou, o que recebeu 2 também. Ou seja, eles utilizaram ao máximo a capacidade que eles tinham e a confiança que eles receberam e dobrou o patrimônio. Só que, veja só, a partir do verso 18, ó, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja a diferença de atitude. O que recebeu 5, todos receberam de acordo com a sua capacidade. Ok? E depois eu vou te dar aqui mais ou menos quanto que valia um talento. Porque você pode pensar assim, mas o que recebeu 1, o cara fala, 1 é muito pouco. Não era pouco. Não era pouco. Ok? Mas perceba que a parábola, ela diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Então, se o que recebeu 5, ele teve a capacidade de dobrar e ficar com 10, o que recebeu 2 teve a capacidade de dobrar e ficar com 4, o que recebeu 1, ele também tinha a capacidade, deveria ter utilizado isso para dobrar
e para ficar com 2. Ou seja, os 3 poderiam ter 100% de ganho, poderiam ter multiplicado, dobrado aquilo que chegou nas suas mãos. Mas esse terceiro que recebeu 1, o que ele fez? Ele foi lá, enterrou. E vamos continuar lendo aqui. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe a outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 e veja, eu ganhei mais 5. O verso 21. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre você muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Eu estou feliz porque você correspondeu à expectativa que eu tinha sobre você. Verso 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2. E aí, da mesma forma, o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Então venha e participe da alegria do Senhor. Observe que a recompensa daquele que recebeu 5 foi exatamente a mesma daquele que recebeu 2. Ou seja, não se trata de quantidade, se trata da capacidade do que você vai fazer com aquilo que você recebe em suas mãos. Isso é muito forte na cultura judaica. Então não tem chororô, não tem mimimi, não tem, sabe, assim, mas isso é injusto, porque o outro recebeu mais, mas porque você chegou mais longe do que eu, porque você estudou numa escola melhor do que eu. Mas é porque a tua família te deu condições melhores. Percebe que muitas vezes nós somos pegos por esse engano de ficar se colocando ou nos colocando numa situação de vitimismo, e esse vitimismo ele vai acabando com o nosso futuro. Ele vai deixar na sua mente de uma forma tão assim empobrecida que intelectualmente, mentalmente, cognitivamente, você passa a acreditar que realmente você é uma vítima. Você passa a acreditar que o teu amigo do trabalho ele é mais inteligente do que você, que ele tem mais oportunidade do que você por causa disso, daquilo, e você começa a querer acreditar nessas coisas para justificar o porquê que você está enterrando as oportunidades que Deus dá para você, as oportunidades que a vida dá para você todos os dias. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O que recebeu 5 ganhou quando o seu senhor voltou a mesma alegria e os dois compartilharam das mesmas benesses, das mesmas gratificações daquele senhor. Um com 5 e outro com 2. Os dois dobraram, mas o que recebeu 1, o que ele fez? Ele preferiu enterrar e ele não fez nada com aquilo que estava em suas mãos. Vamos continuar aqui, ó. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: olha, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí, escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Ou seja, ele está falando, você quer saber? Eu fiquei com medo de errar, eu não quis tomar risco, eu sabia que o senhor não ia me perdoar se eu, perder seu dinheiro. Então, sabe o que eu fiz? Pô, eu guardei esse negócio aqui no colchão e beleza, tô te devolvendo. Ou seja, a parábola diz que esse senhor, ele depois de muito tempo voltou. Essa pessoa que recebeu 1, ele tinha capacidade porque ele recebeu. Então, assim, para você que por menos que você acha que você tenha, se chegou nas suas mãos, use a sua capacidade. Deus te dá a capacidade. Você, em que você é diferente das outras pessoas? Você pode estar apenas a um tempo maior de chegar onde elas chegaram. O que você precisa fazer? Precisa estudar, precisa ler um livro, precisa fazer um treinamento, precisa fazer um curso. Vai atrás. Você só não pode enterrar, porque você fica com medo de tomar risco. E aí, depois de muito tempo, olha o que acontece, a sua vida ficou parada, igual esse cidadão aqui. Depois de muito tempo, ele descobre que o que ele fez foi a maior cagada, a maior besteira da vida dele. Olha o que o Senhor aqui responde para ele no verso 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei, junto onde eu não semei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Ele está dizendo assim, ó, já que você é medroso, já que você se acha incompetente, já que eu tentei te ajudar, quis te ajudar para você poder alavancar a tua vida e você não quis, pelo menos você deveria ter deixado com os banqueiros, porque eles sabem o que vão fazer com isso. Eles vão fazer o quê?
eles iriam pelo menos me devolver com juros. Mas agora, o que você fez é imperdoável. Olha o verso 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. O que quer dizer esse pequeno pedaço aqui que muitas vezes a gente não dá atenção? Veja, aquele que tinha pouco, que já se achava uma vítima, que fica reclamando e que acha que nada dá certo para ele e que só dá certo para o outro, é porque o outro tem uma vida melhor, teve mais oportunidades, teve pessoas que o ajudaram. Eu não, olha assim, olha para mim, coitado de mim, veja onde eu moro, veja de onde eu saí, eu não tive a oportunidade de estudar, sabe? A vítima. Eu quero falar com você que se acha uma vítima. Essa pequena frase que ele diz aqui, ó, já que você não fez nada e nem com os banqueiros você deixou para eu ter pelo menos os juros, o que sabe que eu vou fazer? Esse um talento que estava nas suas mãos, eu vou tirar de você e vou dar para aquele que tem 10. Então, veja se isso não é exatamente o que acontece. Quando você fica reclamando, pô, mas aquele cara já é milionário, por que ele vai ganhar mais ainda? Ele está me explorando. Não deveria, sabe, ter bilionários no mundo, são exploradores. Não são. Olha, eles entenderam. Percebe agora por que o judeu é próspero? Por que o povo judeu ele é rico? Olha, todos os judeus são ricos? Não. Mas os judeus eles têm uma mentalidade de prosperidade, têm uma mentalidade de riqueza. Não têm mentalidade de vitimismo. Eles têm mentalidade de sobreviventes, porque é o que eles são. Se eles não fizerem por eles mesmos, ninguém faria. Eles passam por guerras e bombardeio e tal, e é um país desse tamaninho que, sei lá, 15 milhões de pessoas é menor que o estado de São Paulo. E é uma das nações mais poderosas do mundo, de tecnologia, que abastece os países, as nações mais poderosas com a sua tecnologia, com empresas bilionárias. A contribuição deles para o mundo na medicina, na tecnologia, na economia, na psicologia, em todas as áreas. Sabe por quê? Porque eles não são vitimistas, eles são sobreviventes. E o sobrevivente, ele sabe que se ele não fizer, não tem ninguém vai fazer para ele. Então, você começa a entender agora que tira daquele que tem pouco e dá para aquele que tem muito, não é uma injustiça. Isso daqui é um resultado daquele que não tem muito, daquele que tem pouco e que acha que é vítima e vai continuar só dependendo dos outros e vai continuar não tendo nada. Parece forte isso aqui, né? Parece injusto. Mas veja que aqui é uma lição de sabedoria muito grande. A parábola está dizendo isso aqui, ó. Beleza, já que você não fez nada, os outros dobraram. Aquele que tinha 5 e fez 10, ele tem capacidade de administrar mais dinheiro, tem a capacidade, porque ele não tem medo, o cara foi lá, investiu, empreendeu, tomou os riscos e dobrou. Você recebeu é um medroso, enterrou e está me devolvendo agora com o meu prejuízo, porque um, ah, um valor hoje não é o mesmo, eu não compro as mesmas coisas daqui um ano, dois ou três, a inflação vai correr. Na verdade, ele estava dando prejuízo para o seu senhor ali, para o seu patrão. Então, o que ele fez? Ó, já que você não tem competência, já que você não quis estudar, já que você não foi atrás, você não merece ter nada. Então, eu vou tirar, inclusive, o pouco que está com você, e vou deixar com aquele que já tem muito. E aí? Fala se isso não é uma coisa do vitimista, do cara que se acha pobre, mas na verdade ele está abrindo mão de correr atrás, de suar, de buscar informação, de olhar para aqueles caras que já fizeram e sabem como fazer, e você fala assim, cara, eu não sou vítima, eu sou sobrevivente, eu vou atrás. Isso aqui tem uma lição tremenda para a gente. Então, continuando a leitura aqui, verso 29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cara, isso daqui é uma coisa assim. Se isso aqui não mexer com você, se isso não estiver falando nada, sabe, para você mudar a tua vida, para você parar de ficar olhando o seu redor, você mora num lugar que você não gosta,
dos vizinhos que você não quer, seus filhos estudando numa escola que você acha que é ruim, se você acha que o futuro da tua família, se continuar do jeito de, sabe, se eles tiverem, seus filhos tiverem a mesma vida que você teve, se você falar, cara, eles vão sofrer muito, então para agora. Porque aquele que tem pouco, se não aprender a administrar para dobrar, para melhorar, para ganhar mais, para melhorar a vida, vai ser tirado dele até o pouco que tem para dar para aquele que sabe administrar. O dinheiro ele troca de mãos. E se você não sabe fazer gestão, vai sair da tua mão, vai para a mão daquele que sabe. O cara que sabe fazer gestão, que sabe fazer negócio, sabe cuidar de dinheiro, ainda que ele fique sem dinheiro, e isso acontece na vida de vários milionários aí que se você pesquisar, você vai ver. Pô, o cara quebrou, daqui 3, 4 anos o cara tá lá de novo na lista dos mais ricos. Por quê? Porque ele sabe, ele aprendeu a fazer isso. E não tem nenhum lugar melhor para a gente aprender do que com as experiências dos judeus, porque é uma sabedoria milenar. Jesus, quando escreveu essa parábola, pô, tem mais de 2000 e, sei lá, 2030 anos atrás, estava falando para eles de algo que eles já conheciam, de dinheiro, de gestão, de juros, de tempo, de juros compostos, de se você não fizer nada, você vai ser um inútil, e ninguém quer ninguém inútil. O inútil, ele fica dependendo dos outros. Então, eu gostaria que você entendesse isso, que você não tivesse o preconceito, porque o judeu, ele explora, ele cobra juros. Não, é porque ele entende sobre o negócio. Isso foi passado de pai para filho. Infelizmente, a cultura do brasileiro, a maioria de nós não temos educação financeira, nas escolas não nos ensinam isso. Nosso governo, ele tá pouco se lixando para você nessa área, na verdade, inclusive eles preferem que você não aprenda. Então, vai lá e aprenda por si só. Para de ficar se achando vítima das coisas e haja como um sobrevivente, que é isso que você e eu somos. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez eu vou pedir para você aqui, ó, segue aqui nesse canal, segue nos outros canais também, indica para todo mundo. Se você acha que isso fez sentido, que vai te ajudar de alguma forma, conhece alguém que precisa ouvir sobre isso aqui, manda para as pessoas também, deixa seus comentários, que eu quero saber o que você achou desse assunto aqui. E para mim, os judeus, eles são uma referência tremenda em um monte de coisa, mas na parte de gestão financeira é gigantesca. Tem uma série de outras coisas que as pessoas me perguntam aqui, Eduardo, cara, eu queria entender mais detalhe. Eu estou gravando então uma série sobre prosperidade dos povos do povo judeu, alguns princípios que eles utilizam para alavancar sabe, esse ganho que eles têm, que é uma coisa que, poxa, como é que esses caras conseguem fazer tanta coisa sendo um povo tão pequeno? Então, nos próximos vídeos aqui você vai encontrar uma série de alguns princípios de prosperidade do povo judeu, quero indicar e recomendar para você assistir. Beleza? Nós nos vemos no próximo vídeo. Assiste. Tchau, tchau.